Oi, gente! Estamos aqui com mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje, respondendo uma pergunta anônima, a pessoa diz que sente que quer tomar ayahuasca, ele acha que vai ter as respostas que ele quer, usando essa ferramenta, mas só que ele tem medo de tomar e depois mudar totalmente o comportamento dele. Então, ele quer saber se realmente a ayahuasca pode mudar o comportamento de uma pessoa. Bom, a ayahuasca, ela, na verdade, ela age como uma facilitadora desse processo de mudança, tá? Então, eu acredito que é muito provável que realmente a pessoa que vai experimentar a ayahuasca vai mudar, sim, o comportamento, porque, assim, tudo que você vive lá durante o ritual são coisas muito fortes e marcantes pra gente. Não é fácil lidar com nossos medos, não é fácil olhar para dentro. Então, assim, mas só que eu não encaro essa mudança como algo ruim. Porque se você realmente tem o desejo dessa busca espiritual, se realmente você quer entrar, né, nesse caminho, é inevitável o processo de mudança. Tanto é que no kardecismo a gente ouve muito da tal reforma íntima, né? A reforma íntima nada mais é do que um processo de mudança, né? É a gente olhar para as nossas mazelas, para superar, para transcender, para acabar de vez com os traumas, trabalhar o processo de perdão. Então, assim, não tem como você não mudar. Eu acho que nem se for um pouquinho você vai mudar. Eu Sim, senti que, entendeu? lendo a sua pergunta, que o medo talvez seja mudar, enlouquecer, talvez, né? A gente ouviu muito com aquele caso do Rian, a mãe dizendo que ele tomou a ayahuasca e mudou e ele nunca mais foi o mesmo. De certa maneira, eu concordo com esse ponto de vista, porque assim, realmente, se você está trilhando um caminho espiritual e aquilo faz sentido para você, você vai mudar. Você não vai mais ser o mesmo, né? Eu, Viviane, eu mudei drasticamente a minha forma de pensar, de sentir e de agir depois da planta. A ayahuasca para mim foi um presente e as pessoas que convivem comigo bem sabem, né, o quanto eu mudei depois de ter provado. E a ayahuasca trabalha profundamente com esse processo de reforma íntima, porque quando você olha diretamente, né, os seus medos, os seus traumas, toda aquela coisa, aquele ranço que você precisa trabalhar, você sente, né, num trabalho com a ayahuasca. E aí não é apenas assim, tipo, eu acho que eu tenho medo, eu tenho que trabalhar o medo. O lance aí é muito profundo, porque você vivencia todo esse processo de medo, né? Você tem mirações, você sente o que realmente é o medo, por exemplo, tá? Para você. Então, a partir do momento que aquilo passa de ser uma teoria ou um achismo, né? Você sente, você revive, você tem a oportunidade na ayahuasca de ressignificar tudo aquilo que você guardou escondido aqui dentro e que você não quer olhar. Na verdade, a gente não quer olhar, né, para essas coisas, mas é exatamente através desse olhar, do olhar para dentro, que você vai conseguir resolver as suas questões e sair desse processo de ficar repetindo, repetindo, repetindo as experiências, né? Porque o processo de repetição nada mais é do que um processo de aprendizado. E se você não aprende, você vai repetir as experiências na sua vida. Então, eu encaro esse processo de mudança como uma coisa muito favorável, é um presente de Medo, né, que verdade. existe. De tomar ayahuasca e acabar surtando, mudando o comportamento para pior. Eu não sei, cara, eu acho muito pouco provável isso acontecer. E se isso acontecer, é um processo de fuga, né? É fuga, a gente tem a mania de se vitimizar, de se achar coitado, entendeu? A gente não quer olhar para dentro, por mais que a gente esteja nessa busca, é difícil olhar para dentro, não é um processo fácil, não. Porque lidar com tudo aquilo que você escondeu durante vidas, né? Não é um processo fácil, porém, por isso que eu acho que você tem que analisar muito se você deseja, né, entrar nesse processo e ter coragem. Eu costumo dizer que a nossa vontade tem que ser muito maior do que o nosso medo. Quando a nossa vontade é maior do que o medo, cara, tudo vai dar certo. Então é muito bom analisar, é muito importante analisar essa questão, né? O quanto é importante isso para você. É capaz de superar o seu medo? A gente tem medo, né, sim, do desconhecido. E tomar ayahuasca é como se fosse se jogar de um abismo. Você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou te garantir, é muito melhor você tentar uma coisa diferente, entendeu?
do que ficar insatisfeito e reclamando o resto da vida. A vida são experiências, é muito importante a gente experimentar a vida, né? E ter consciência. Na verdade, você tomando ayahuasca, eu acho que você ganha você pouco mais de consciência, né, o valor das pessoas, você vai se sentir mais compaixão pelas coisas, né? Gratidão, perdão, enfim, você vai trabalhar todas essas questões e não tem como você não mudar, né? E se mudar para pior, cara, realmente eu acredito que é um processo de fuga. Você não tá querendo lidar com isso, então aí a gente surta, entendeu? Simplesmente surta porque quer chamar atenção, porque quer ser vítima, não é? E de alguma maneira, de uma forma, claro, inconsciente, a gente não quer resolver o problema, né? A gente é muito apegado ao medo mesmo, porque estamos acostumados a viver sobre o domínio do medo, então o amor passa a ser desconhecido, né, pra gente. Mas se atira, eu acho que é super válido. Qualquer experiência que você tiver nessa busca espiritual, com certeza vai trabalhar o teu processo de mudança, né? Não é só a ayahuasca, mas é óbvio, né, que a planta mexe muito com os nossos sentidos e fica muito mais fácil da gente poder trabalhar essas questões. Bom, eu me estendi um pouquinho, mas agora eu Oi, passo a palavra para gente, Ju. tudo bem? Oi, Vivi, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui hoje para responder a pergunta de um doido. Legal esse nome. É engraçado isso, porque ele faz a pergunta que ele tem muita vontade de tomar ayahuasca e ele tem medo que o comportamento dele mude. E aí eu queria assim, colocar uma questão: você tá feliz com o seu comportamento? No sentido de que o que você anda fazendo, o que você anda pensando, o que você anda sentindo, tá te levando para um caminho que você fala, puxa, eu tô satisfeito com isso. É isso aí mesmo. Porque eu tenho essa ideia de que, assim, quando as pessoas procuram a ayahuasca é porque elas sentem que podia ser um pouquinho melhor. Então, assim, a respeito da sua pergunta sobre o comportamento mudar ou não depois de um ritual com ayahuasca, a pergunta, assim, eu devolvo para você no sentido de que você quer que mude? Você acha que mudando vai mudar alguma coisa aí dentro do seu coração, na maneira como você vai sentir e perceber o mundo? Ou você está feliz nessa maneira como você sente e percebe o mundo? Então também está tudo bem. E a respeito assim do comportamento, o comportamento na verdade é só um efeito, né? Porque o que tem que mudar na verdade é o pensamento, considerando que nós somos uma mente e que tudo dá origem ali na nossa mente, né? Então, o que muda talvez seja a forma como você pensa, a forma como você enxerga o mundo. E é interessante essa história do comportamento, porque o comportamento em si é uma manifestação do seu próprio mundo. E a gente acha que, assim, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós encaramos o mundo, que esse é o nosso ser. E, na verdade, esse é o nosso personagem. É o que nós acreditamos ser, que está muito distante daquilo que nós realmente somos. Então, assim, se o comportamento vai mudar, primeiro, você quer que ele mude. E segundo, você está disposto a questionar todas as suas crenças, colocar tudo em cima da mesa e pensar: será que acreditar nisso me faz mais ou menos feliz? Bom, é isso, Vivi, é isso, um doido. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Super obrigada pela pergunta, super válido. Um beijo super grande, namastê. Ju, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Analisa bem, vê o quanto de vontade você tem e se a tua vontade é maior do que o medo. Isso é muito importante. Bom, gente, um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.